Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Everson Coelho. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a multiplicação de números inteiros. Eu espero poder ajudar. Se vocês tiverem dúvida, podem clicar aí embaixo, fazer seu comentário e a gente vai tentar responder a todos, ok? Então, o que temos hoje é trabalhar os 3 casos da multiplicação de números inteiros, tá? Nós temos assim, o nosso primeiro caso é composto da multiplicação de 2 números inteiros positivos, como vocês podem acompanhar aqui nesses 2 exemplos, tá? A gente vai responder o que acontece quando a gente está multiplicando esses 2 números inteiros positivos. Outro caso é quando a gente está trabalhando um número negativo multiplicando um número positivo ou vice-versa. A gente tem um positivo multiplicando um negativo ou um negativo multiplicando um positivo. Então a gente vai tentar ver a diferença entre eles. E por fim a gente tem o nosso terceiro caso, que é a multiplicação de 2 números negativos inteiros, tá ok? Então peço que vocês prestem atenção. Se você tiver dúvida, você pode pausar o vídeo. Quando eu tiver exercício, na hora que a gente estiver praticando, você pode dar uma pausa, tentar resolver e depois confere com a gente para ver se está certo, tá ok? Então é uma estratégia boa de você poder acompanhar aí a nossa aula. Então, pessoal, nosso primeiro exemplo que nós temos aí é a multiplicação de 2 números inteiros positivos. Então, você precisa ficar atento a essa situação, tá? É importante você ter esse cuidado, quem é o primeiro número, quem é o segundo número, se eles são positivos ou negativos, para poder você aplicar a nossa propriedade, tá? A nossa regrinha que você precisa ficar atento. Então, no nosso primeiro caso aqui, ó, a gente tem 2 números positivos, tá? Então, a regra diz o seguinte: se eu estou multiplicando 2 números positivos, eu tenho que saber que o meu resultado vai ser positivo, tá? Então, você já pode colocar um positivo aqui na tua resposta, tá? De novo, se eu estou multiplicando 2 números inteiros positivos, o resultado é um número inteiro positivo. Por isso que nós já colocamos o positivo aqui. Depois, você só precisa multiplicar 3 vezes 7. Claro que você precisa ficar atento que a tabuada precisa estar no sangue aí. Você precisa dominar a tabuada para você não ter tanta dificuldade aqui na hora de fazer multiplicação por números inteiros. Ok? Então, 3 vezes 7 é igual a 21. Então, a mesma regra se aplica ao nosso segundo exemplo aí, ó. Nós temos 2 números positivos, então eu já sei que o meu resultado é positivo, tá? Só resta agora multiplicar 2 vezes 8. Então, 2 vezes 8 é igual a 16. Tá? Então, a regra é fácil, simples, você só precisa ter esse cuidado. Verifica se os 2 números são positivos. Se os 2 números são positivos, automaticamente a tua resposta vai ser um número positivo. Tá ok? E depois você só multiplica os valores rapidamente. O nosso segundo exemplo que nós temos é 2 situações específicas, tá? A gente tem o nosso primeiro caso, que é um número positivo multiplicando um número negativo. Ou, o segundo caso, um número negativo multiplicando um número positivo. Então, a regra é a seguinte, tá? Se você está multiplicando um número inteiro positivo por um número inteiro negativo, ou vice-versa, tá? Ou negativo pelo um positivo, o que você precisa saber? Que o resultado dessa multiplicação é um número negativo. Então, você já coloca o número negativo, a sua resposta negativa. Depois, você só precisa multiplicar 2 vezes 9, que é igual a 18. Ah, professor, se for diferente, quer dizer que é válida a mesma regrinha quando for o contrário, menos um número negativo multiplicado um número positivo? Sim. Tá? A mesma regra. Se você multiplica um negativo pelo positivo, a resposta é negativa. Você só precisa agora multiplicar aí 7 vezes 4. Então, 7 vezes 4 é igual a 28. Tá ok? Então, nesse caso aí, só relembrando, se você multiplica 2 números inteiros com os sinais diferentes, um positivo e um negativo, ou um negativo com um positivo, o resultado sempre vai ser um número negativo, tá ok? E o nosso último caso que nós temos aqui é o que acontece quando a gente está multiplicando 2 números inteiros negativos. A regrinha diz o seguinte: se você está multiplicando 2 números inteiros negativos, o resultado dessa multiplicação é um número inteiro positivo.
E depois você só precisa multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Nosso segundo caso também, ó, dois números negativos, tá? Então já tem que saber que a nossa resposta é positiva. Você só precisa multiplicar aqui 4 vezes 5, que é igual a 20. Tá ok? Então esse foi o nosso terceiro caso. Eu vou montar aqui só para você ver a diferença entre eles. Tá ok? Então nós temos aqui no nossos primeiros casos. Ó, tá aqui os nossos três casos, tá? Então, quando eles têm sinais diferentes, as nossas respostas são negativas. Quando ele tem os sinais iguais, as nossas respostas são positivas. Ok? Então, esse é um cuidado que você precisa ter aí na hora de resolver esse tipo de problema. Mas, pessoal, a gente vai fazer agora... A gente vai praticar um pouquinho, tá? Então, vou colocar aqui para vocês os seguintes exercícios, tá? Se você puder dar uma pausazinha aí, tente fazer o exercício e depois você confere aqui se está certo, tá ok? A gente vai tentar trabalhar desse jeito, mas você precisa tentar se exercitar aí, tá ok? Então dá uma pausa, tenta resolver e depois você confere aqui com a gente. Então diz o seguinte, tá? A gente vai praticar um pouquinho, tá? Diz o seguinte, efetue as seguintes multiplicações, tá? Então, no nosso primeiro caso aqui, ó, o que a gente pode observar? A gente tem um número positivo multiplicando um número negativo, tá? Então, a nossa regrinha disse o seguinte, se a gente tem um positivo multiplicando o negativo, a nossa resposta é negativo, tá? E você só multiplica aqui o nosso número, 3 vezes 5 é igual a 15. Letra B, dois números negativos. Se eu tenho dois números negativos, nossa resposta é um número positivo. E você só multiplica aqui, ó, 7 vezes 2. 7 vezes 2 é igual a 14. Tá? Letra C. Mais 4 vezes mais 3. Dois números positivos. Se é dois números positivos, a nossa resposta é positivo. Aí você multiplica 4 vezes 3 é igual a 12. Nossa letra D, menos 5 vezes mais 6. Um número negativo multiplicando um número positivo. Então, a nossa resposta é um número negativo. Você só precisa agora multiplicar 5 vezes 6, que é igual a 30. Então, essa é a nossa resposta aí. Ok? Bem simples. Você que acertou, parabéns. Aos demais, preciso treinar mais um pouco, tá? Mas tenho certeza que você vai conseguir tirar essas dúvidas, tá? Mas você precisa se exercitar, tá? Tira um tempinho, pratique bastante, pegue alguns números aleatórios, fica brincando, negativo, positivo. Então a matemática é assim, você só consegue resolver se divertindo. Então você precisa arrumar um jeito de interagir com a matemática, pode ter certeza que você vai conseguir aprender brincando, tá? Tem gente que acha meio impossível, né? Mas tenho certeza que se você brincar um pouquinho aí com os números, as coisas podem ser bem melhor na hora do entendimento, tá? Que é uma dica aí que eu tenho para vocês. Outra dica também que eu tenho para vocês é a seguinte, ó. Botei aqui algumas situações. Primeiro eu vou trabalhar aqui, ó. Vai ter alguns casos que você vai ter que multiplicar mais de um número inteiro. Então você vai ter que fazer só jogo de sinal. A gente trabalha com jogo de sinal. Então, assim, ó, quando você tiver a multiplicação, mais um número positivo com um número positivo, tá? Então, você lê assim, ó, mais com mais, a resposta é mais. Menos com mais é menos, porque são dois números com números diferentes, com sinais diferentes. Mais com menos, menos, dois números com sinais diferentes. E aqui nós temos dois números com sinais iguais e o resultado é positivo. É essa regrinha que o pessoal chama, menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Então, pode ter certeza que sempre você vai usar isso, tá? Então é importante ter cuidado na hora de aprender e jamais esquecer, tá? Então você precisa aprender e não decorar, porque quando se decora a gente acaba esquecendo. Aprendendo não, fixa aqui, com certeza você não vai esquecer, ok? E eu tenho aqui, ó, algum exemplo para vocês, o exemplo de multiplicação de mais de um número inteiro, tá?
Então a gente precisa trabalhar um pouquinho isso aí, tá? Então como que a gente resolve isso? Vou fazer aqui a letra A para você prestar atenção. Primeiro, a dica, você pode fazer o jogo de sinal direto, tá? Sinais com sinais lá. Ou você pode resolver por parte, ó. Vou resolver primeiro esses dois aqui, ó. Tá? Então eu tenho a multiplicação de dois números com sinais diferentes. Então eu sei que a nossa resposta aqui vai ser negativa. Ok? E depois eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, esse é o resultado aqui do nosso primeiro passo aqui, ó, que é mais 2 vezes menos 3. Observe que nós não mexemos com mais 5. Aí eu vou repetir o mais 5 aqui, ó, mais 5. Agora nós vamos resolver esses dois, ó. Um número positivo multiplicando um número negativo multiplicando o número positivo. São sinais diferentes, então o resultado é menos. Aí, 6 vezes 5 é igual a 30. Então, o resultado aqui da nossa multiplicação de mais 2 vezes menos 3 vezes mais 5 é igual a menos 30. Tá ok? Então, a gente faz por parte. Outro caso aqui que a gente tem. Então, a gente vai resolver primeiro esses dois casos e depois a gente repete o menos 2, ok? Então, olha aqui, ó, multiplicação de um número negativo com um número positivo. O resultado é um número negativo. 3 vezes 4 é igual a 12. Agora você repete lá o menos 2 que sobrou. A multiplicação de um número negativo com outro número negativo. A tua resposta é positivo. Então, 12 vezes 2 é igual a 24. Tá? Então, essa é a nossa resposta do nosso problema. Tá ok, pessoal? Então, eu queria só enfatizar para vocês que é muito importante você praticar, tá? Volto a falar que não é assistindo uma videoaula que vai resolver o teu problema, tá? É importante você, em paralelo à videoaula, estar com o caderninho aí na mão, tá? Não adianta nada assistir uma videoaula se você não está com o caderno fazendo as anotações e tentando resolver os seus exercícios, tá? Você precisa sentar, ajeitar o celular ou até mesmo a TV, eu não sei onde você está assistindo, mas você precisa fazer anotações, acompanhar a explicação, tá? Quando eu pedir um momentinho para você dar pausa e tentar fazer sozinho, faça isso, tá? Faça, dê pausa e tente resolver os exercícios, tá? Pode ter certeza que você vai praticar de maneira correta. Não é fazendo exercício olhando, tá? Você precisa tirar um tempinho para tentar resolver e depois verificar se está certo, tá? Senão você acaba se enganando aí com a matemática, tá? Você acha que está estudando, na verdade você está se enganando, porque só copiar não adianta nada. Você precisa tirar um tempinho para tentar fazer os seus rascunhos, tentar resolver o problema. Ah, professor, é difícil, eu nunca acerto, mas você precisa tentar, tá? Uma hora você vai pegar o jeito e com certeza você vai aprender a resolver os teus problemas aí sem dificuldade, tá ok? Então essa é uma dica aqui do professor Jefferson Coelho. Espero que eu tenha ajudado e fiquem atentos aí que a gente vai ver também sobre, nos próximos vídeos, as operações de potência com números inteiros, tá? Mas para isso você precisa dominar essa aula, tá? Então é importante você exercitar e de lá a gente trabalha um pouquinho sobre o assunto de potência com números inteiros, tá ok? Abraço, tudo de bom e exercite, tá? Não há nada melhor do que exercitar a matemática. Forte abraço!